Hoje é a última aula e agradecer a vocês por todo o suporte, apoio, incentivo, né, nessa jornada difícil. Espero ter tornado a vida de vocês um pouco mais repleta de ocupações em função dessas aulas. Agradecer minha mãe. Ontem foi dia dela, dia das mães. Foi aniversário do meu pai também, então uma coisa meio dividida. E ela está assistindo o curso, então um beijo, mãe. Ela não está assistindo aqui, né? Assiste depois no YouTube. Manda várias críticas das perguntas que vocês fazem. Eles não estão sabendo nada, eles não estão lendo. Mentira, ela não diz isso. Ela acha vocês umas gracinhas. É... E não sei se eu devia falar isso para vocês. Acho vocês muito inteligentes. Eu disse, nossa, como esses meninos são inteligentes. Eu disse, nossa, mãe, mas eu não percebo isso. Acho que eu estou muito acostumado com eles. Brincadeira. Eu falo que vocês são muito Tem inteligentes mesmo. certeza? Eu É. não acho isso, não. É porque você não conhece muitos universitários. Mãe, você está vendo o vídeo certo? Muito povo. Mas defendo vocês, ela gosta muito de vocês, eu também. Não preciso defender, só incentivo. Na aula de hoje eu quero fazer uma recolha de temas, né, que nós abordamos durante esse semestre, de maneira a amarrá-los juntos. E mostrar a sincronicidade mais desafiadora nesse curso, e que eu não sou capaz de sugerir, né, nesse curso, mas não sou capaz de exaurir, que é existente entre a simpatia e o humor, né? Entre o tema que nós nos dedicamos na segunda metade do curso e o tema que nós nos dedicamos na primeira metade do curso, né? Uma das chaves, né, de leitura entre simpatia e humor é de que o humor ele só existe porque existe essa possibilidade de se imaginar no lugar do outro, né? Ou de imaginar o outro no nosso lugar, né? Então, o tipo de simpatia que o humor implica, que o humor demanda, não é uma simpatia, aquela simpatia de primeira ordem, né? Que eu comentei com vocês, que é do reconhecimento de que há dor que não minha, dor fora de mim, uma dor outra, né? Seja lá a formulação que vocês acharem mais apropriada. Então, o humor ele não deriva tão somente do reconhecimento de que existe uma dor outra. O humor ele implica que nós nos coloquemos no lugar dessa dor outra, né? E daí, rapidamente surge a natureza política do humor, a partir dessa simpatia de segunda ordem, que é a ideia de que, a partir do humor, é possível lidar com a própria dor, no sentido de diminuí-la, né, no sentido de equilibrá-la, ao mesmo tempo em que, pelo humor, é possível causar dor no outro, né? Ou seja, nas duas dinâmicas mais próprias da vida política, né, que são a dinâmica relacionada à dominação, produção de sofrimento, quanto na dinâmica da resistência, né? Se livrar de um sofrimento, ou estabelecer um sofrimento alternativo, ou se libertar de alguma forma, né?
Eu lembro agora, na morte do Paulo Gustavo, e se veiculou algumas afirmações nesse sentido, né, querendo vincular um certo sentido da morte dele com o momento político, né, que nós estamos vivendo, da pandemia, da desorganização do governo federal com relação à pandemia, e as pessoas dizendo que o humor é uma forma de resistência, né? Esse enunciado me parece correto, né? Isso significa dizer que existe um componente político no humor. Na verdade, existem muitos componentes políticos no humor, mas intuitivamente essa frase reconhece que existe um elemento político no humor, ligado à resistência, mas ao mesmo tempo, principalmente no que concerne ao que nós não vimos, né? Que foi, nós não vimos de maneira direta, mas nós vimos de maneira episódica, a concepção que o Hobbes tem com relação ao humor, né? Que é uma concepção que ele não desenvolve tanto, ela é relativamente curta, então vocês não, apesar dela ser muito importante para o debate com relação ao humor, ela não é muito extensa, não há muita dificuldade de entrar em contato com ela, então ela pode ser relativamente resumida aqui, e eu fiz isso, né, durante o curso, que é a ideia de que o humor ele é uma forma de apresentação de superioridade, né? Quem ri, ri porque se percebe superior de quem ele ri, né? A quem, de quem ele está rindo, né? Isso significa que a proximidade com a soberania, a proximidade com o poder, ela estabelece uma espécie de vantagem no que diz respeito a rir dos outros, né? Talvez numa democracia, quem está no lugar de poder, ele é mais visível, né, no que diz respeito ao humor, ou seja, um número maior de pessoas pode rir dele, mas no fim das contas, quem tem o privilégio do riso, do humor, é quem tem o poder, né? Está numa posição em que o riso é mais fácil. Então, muito embora os meios de comunicação, os jornais, a internet, essa dinâmica de dominação do humor não seja tão veiculada, seja mais veiculada a dinâmica de resistência, né? No que diz respeito à sociabilidade, a dinâmica política da sociabilidade, isso é bastante verificável, né? De que essa sentença hobbesiana, de que as pessoas riem muito umas das outras e fazem humor muito uma com relação às outras, em função de estarem numa posição mais privilegiada do que a outra, né? Uma posição de superioridade. Então, o rico com relação ao pobre, o pobre com relação ao mais pobre, e outras formas de sentimento de superioridade, obesidade, cor, deficiências físicas, deficiências cognitivas, né? Nacionalidades. Eu imagino que deva ser uma pessoa mais maldosa, né? Consiga rir, por exemplo, da nossa situação, no momento pandêmico, por exemplo, né? Nós temos uma situação meio risível, não? Nós não rimos de nós mesmos porque nós estamos numa posição muito sofrida. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro na Assembleia Nacional Francesa, esqueci o nome do atual primeiro-ministro, em que comentava sobre isso, né? Como que o Brasil tinha assumido a receita ampla, né? Inclusive o estímulo pelo governo federal de medicamentos sem eficácia comprovada, e aí eles riram, né? Porque a proposta era de um parlamentar de que alguma coisa parecida acontecesse na França, e aí eles riram, porque, né?
Não iam fazer como os brasileiros, porque, no fim das contas, seria uma estupidez se permitir conduzir dessa forma. Então, dá para perceber que o riso dos franceses com relação a gente é um riso de superioridade, né? Eles estão se percebendo nessa situação como superiores a nós, e por isso numa posição confortável para rir de nós, né? Fazer humor conosco. Até mesmo aliviando o próprio sofrimento deles no que diz respeito à pandemia. Nós não estamos tão mal porque, né? Porque existem os brasileiros. É um pouco como a gente e a Índia, né? Muito embora os números da Índia não sejam tão ruins quanto os nossos, a veiculação de imagens do sofrimento indiano aplacou, de certa maneira, parte do nosso sofrimento, né? De maneira correlativa. Então, nós não temos imagens de crematórios, nós temos até imagens diferentes, talvez muito piores, mas as imagens dos crematórios, as imagens do Rio Ganges, é alguma coisa forte, né? Mesmo que do ponto de vista numérico não seja superior aos nossos números, é alguma coisa que nos dá um certo sentimento de superioridade acerca do que eu consigo imaginar alguém fazendo graça com relação a isso, né? Rindo disso, né? Aí a gente poderia dizer, isso não tem graça nenhuma. Justamente, porque não tem graça nenhuma, tem muita graça. É justamente objeto de muito humor. Então, essas frases com relação à morte do Paulo Gustavo, elas são emblemáticas de uma ingenuidade acerca da natureza do humor, né? Evidentemente que o humor dele pode ter uma natureza resistente, mas o lugar do humor é resistente, sim, mas também é um lugar de dominação, um lugar de produção de sofrimento, de manutenção de sofrimento, né? E um dos interesses do curso é justamente mostrar isso, de que tanto para dominar quanto para resistir, e aí nos vinculando com a segunda metade do curso, o humor demanda simpatia, né? Isso quer dizer que a simpatia, ela me parece que ela é um fenômeno moral de dupla articulação. A simpatia pode ser utilizada tanto no sentido de libertar o outro, liberar o outro, né? Não fazê-lo objeto de humor em função da sua fraqueza, ao mesmo tempo em que a simpatia também é um operador como humor de dominação. Porque para eu ser capaz de dominar o outro, não adianta que eu seja insensível à dor dele, eu preciso conhecer a dor dele, né? A gente costuma descrever muito o processo de dominação social pela insensibilidade moral, né? E ela é verdadeira, né? Existe uma certa malignidade da vida social que concerne a um anestesiamento moral diante do sofrimento. Mas esse não é o maior veículo de vício político na vida moral. O maior consiste justamente no fato de nós não ignorarmos, mas sabermos de que de sentimento se trata, sermos capazes de nos colocar no lugar de quem está sofrendo e, ao mesmo tempo, utilizarmos essa dinâmica para sabermos como produzir sofrimento continuado a ponto de produzir uma certa estabilidade confortável, né? Então, percebam, a simpatia, me parece, ela precipuamente uma condição de moralidade, mas no sentido amplo, no sentido de que a moralidade ela é tanto moralidade quanto imoralidade, né? Então, a simpatia ela tem um lugar tanto no que diz respeito à resistência, como também diz respeito aos processos de opressão, né? Nesse sentido, o humor e simpatia me parecem palavras correlatas
E, e sendo que a simpatia possui parte do seu significado mais amplo do que o humor, me parece, né? Porque a simpatia, ela também abarca fenômenos, digamos assim, liberadores, né? E liberadores do outro, né? E o humor, ele resiste, mas o humor não liberta, né? O humor não liberta. O humor, ele funciona numa certa numa certa circunstância crítica, né? Ou de crítica reduzida, né? Então, o que mais que o humor é capaz de fazer é desmontar, me parece, certas, certas formas opressivas, mas ele não é capaz de. Ele não é capaz, me parece, de, de libertar, né, do ponto de vista político. Enquanto que a simpatia, ela permite o engajamento moral, e esse engajamento moral ele pode ser libertador, né? Ele pode ser produtor de autonomia, pode ser produtor de instituições políticas, né? O humor, para o bem e para o mal, né? Ele não se inscreve como a simpatia é capaz de se inscrever, né? A simpatia ela é capaz de ser um valor, uma maneira de. Ela pode ser uma maneira de sentir que esteja por trás de um valor capaz de se inscrever do ponto de vista histórico-social, né? Então, mesmo com críticas dos elementos enviesados que, por exemplo, a assistência pode vir a ter, né? A assistência, ela concerne a um certo valor simpático que julga aplacar e liberar, num certo sentido, aquele que sofre do seu sofrimento, né? Isso não quer dizer que isso não possa ter uma função viciosa ou incorreta dentro da complexidade social, mas é fácil remontá-la a um certo sentimento simpático, né? A assistência, por exemplo. É, Políticas sociais, por exemplo, podem ser remetidas a um elemento simpático, né? Por que nós concordamos que num período de pandemia é preciso que as pessoas recebam auxílio do Estado, né? Existe um elemento simpático nisso, né? Nós nos imaginamos no lugar dos outros e julgamos que esse tipo de ajuda possa ter um efeito libertador. O humor não permite esse tipo de inscrição, né? O humor ele tem um efeito de iniciativa, ele tem menos efeito de iniciativa, né? O humor concerne uma certa administração interna do sofrimento relativamente rápida, né? Então, por mais que nós possamos ter tópicos sobre os quais nós tematizamos humoristicamente de longa data, eles também se esvaem rapidamente, né? Enquanto que dinâmicas institucionais tendem a permanecer. Então, nesse sentido, eu diria que a simpatia ela tem um campo de alcance no que diz respeito ao tempo, permanência no tempo, muito maior do que o humor. Mas isso não descaracteriza, não tira a importância do humor, só circunscreve o fato de que as analogias entre humor e simpatia, elas vão até um certo momento, ou seja, o humor é capaz de esclarecer uma certa simpatia, a simpatia é capaz de esclarecer um certo humor, mas o alcance do humor parece ser mais restrito do que o alcance da simpatia, o que, por outro lado, faz com que o humor tenha uma eficiência
no que diz respeito à produção de sofrimento e, ao mesmo tempo, a uma certa catarse do sofrimento muito maior, né? Digamos que o humor tem uma eficiência num tempo mais curto, né? Enquanto que a simpatia ela é capaz de produzir efeitos perenes, né? Tanto de dominação quanto de libertação perenes, né? Um outro elemento que talvez me pareça convergente no que diz respeito à simpatia, ao humor, seja um certo ardil, né? Eu disse a vocês que, além dessa simpatia de primeira ordem, de uma simpatia de segunda ordem, havia também uma simpatia de terceira ordem, que é essa simpatia como um ardil, né? Que é essa simpatia pelo distante, uma simpatia que acontece intensa, mesmo com um número de relações muito baixo, né? E, no certo sentido, o humor também tem isso, né? O humor, ele também tem uma espécie de inexplicabilidade, né? A gente consegue rir e, ao mesmo tempo, fazer graça, né? Com as pessoas mais diferentes, né? Com pessoas mais afastadas, né? Muito fácil, né? O tipo de vínculo de diminuição do sofrimento que o humor traz consigo, né? Então, nacionalidades diferentes, não é preciso compartilhamento da mesma língua, às vezes pequenas frases compartilhadas, pequenos significados compartilhados já são suficientes, né? Nós vimos aqui principalmente o humor verbal, mas a verbalização não é a província determinada do humor, né? O humor ele está no corpo, está nos sons, né? Não está só na linguagem verbal, né? Verbalizada. Então, assim, do ponto de vista das comparações mais imediatas, eu acho que essas que são as, as mais importantes. Espero que ela tenha ficado relativamente claras para vocês. E, e, e nisso, né, por mais que isso possa ser meio sem graça, parece que o humor ele também ganha com a formulação de um certo vocabulário moral, né? Foi um pouco por onde eu quis desenhar o tema da simpatia, né? A simpatia como, digamos, um primeiro conceito-chave dentro de um vocabulário moral renovado. E parece que a simpatia, que o humor também ganha com um certo vocabulário moral, principalmente no que diz respeito, talvez até mesmo uma certa sofisticação do humor, né? Porque o humor praticado somente numa zona cinzenta, né? Ou uma zona mais obscena, numa zona mais conflitiva, ele tem eficiência, né? Mas ao mesmo tempo ele tem muitos limites, né? Então me parece que uma agenda com relação ao humor, ela também nos faz pensar na qualidade do humor, né? Percebe? De alguma forma, a qualidade do humor também fala um pouco sobre a politicidade, né? Digamos que um humor muito bruto, né? Ele traz consigo uma política bruta, né? Meio, meio, meio não envergonhada dos seus meios, né? Uma política, digamos assim, com flertes mais
mais permissivos com a violência, por exemplo, né? E nesse sentido, talvez uma certa depuração do humor, um certo aprofundamento do humor, né? Um aprofundamento do gosto no que diz respeito ao humor, possa trazer consigo também um certo efeito de melhoramento dos afetos sociais, um certo melhoramento dos sentidos a partir do momento em que um vocabulário moral começa a ser desenvolvido, né? Então, a conjugação de vocabulário moral parece, na verdade, a determinação de vocabulário moral, a feitura de vocabulário moral parece convergir com a possibilidade do humor se tornar uma das agências de melhoramento da lida com os valores, né? Porque, no fim das contas, se o nosso humor vai se sofisticando, é como se a nossa cegueira com relação a determinados tópicos também se dissolvesse, né? Então, se o humor vai se sofisticando, é como se as coisas adquirissem peso. Coisas que são pesadas adquirissem peso, né? E se a graça ela é alguma coisa prazerosa, uma graça muito fácil, né? Numa circunstância muito fácil, uma graça adquirida num ambiente de raso, do ponto de vista do gosto, do humor, né? Parece não ser lá grande coisa, né? Não parece não nos acrescentar grande coisa, né? Então, a percepção gradativa do peso que o gosto com relação ao humor é capaz de fazer nos obriga, num certo sentido, a uma graça uma leveza cada vez mais depurada, né? Outra maneira de dizer, eu poderia dizer que é muito fácil ser inocente numa terra de brutos, né? Percebem? A inocência numa terra de brutos, ela, que é digamos assim, um certo humor superior que se esquiva do obsceno, né, do explicitamente obsceno, se esquiva da combatividade, se esquiva da superioridade. Um humor que busca o beneficiamento do absurdo, um humor que beneficia os elementos céticos, os elementos inocentes, num cenário de muita brutalidade, ele é apenas correlativamente inocente, apenas correlativamente cético, correlativamente mais sofisticado, mas na verdade ele permanece ainda muito bruto, percebe? Então é muito fácil um humor inocente numa circunstância de humor bruto, né? Então, nesse sentido, o aprofundamento do humor traz consigo também essa contribuição, né? Porque ele nos obriga a também o aprofundamento da graça. Ou seja, a graça, correlativamente, vai se tornando mais moral do que era, né? E a extensão do peso vai se tornando capaz de tomar como peso aquilo que antes era tomado como leveza, né? Percebe? Existe um elemento correlativo, um elemento comparativo, né? Então, o aprofundamento da sofisticação do humor parece concernir também a um certo melhoramento moral da sociedade, um certo melhoramento moral dos costumes, das relações, né?
de tal maneira que eu não tenho muita... muito medo de dizer, muito medo de errar, de que quão mais elaborado nós temos que ser para vermos graça, mais sensível nós somos do ponto de vista moral. Percebem? E o inverso poderia ser dito também. Quão mais fácil nos fazer ver graça, mais brutos nós somos do ponto de vista moral. Então, nesse sentido, se nós lidamos com a simpatia da mesma maneira que nós estamos lidando com o humor, né, no fim das contas, o aprofundamento da simpatia, o aprofundamento do humor parecem ser correlativos, né? Então, maior número de relações, mais sensíveis nós somos no que diz respeito ao humor, né? Como mais nós conhecemos o outro, mais sensíveis nós somos com relação ao humor. Mais sofisticado o humor vai se tornando, né? Então, nisso, eu tendo a fechar uma abordagem, né? E numa outra, eu queria encerrar um pouco esse curso tratando de maneira um pouco mais explícita do satirismo, né? Porque o satirismo, o sátiro, né? O lugar do sátiro, ele acaba sendo um lugar importante para esse aprofundamento do humor, né? Essa sensibilidade com relação à simpatia, né? Esse elemento convergente entre as duas. Para falar do sátiro, eu diria o seguinte, ou do satirismo, primeiro, o satirismo ele é um fenômeno historicamente longo, né? Não é alguma coisa própria da Idade Moderna. A própria palavra satirismo vem de sátiro, né? A sátira vem do sátiro. O sátiro é uma figura da mitologia grega, é uma figura meio bode, meio homem, né? E que vive com as ninfas, e vive numa relação meio perversa com as ninfas, porque as ninfas atiçam o sátiro persegue as ninfas, é uma coisa meio esquisita. Então, existe uma literatura satírica na antiguidade muito, muito extensa, né? Tanto uma sátira na doxografia, né, na lembrança sobre o que os pensadores faziam, os artistas faziam. Então, era comum lembrar do que os pensadores faziam, ironizando a figura dos pensadores, né, caracterizando-os de maneira ridícula, né? Essa é uma maneira pela qual o pedestal sobre a figura dos pensadores no imaginário helênico é um pedestal um pouco mais baixo, né? O que faz também com que a importância dada a isso ao pensamento seja imensa, né? Ou seja, o caso de lembrar do passado, dos pensadores do passado, é o caso de rir dos pensadores do passado, né? O que faz com que a demanda e o rigor com relação ao passado seja maior, né? Exige-se mais deles, porque se ri deles. Tem uma série sobre sátiros no Netflix, Duda. O Informante. Um filme, uma sátira. Uhum. A organizações nos Estados Unidos que cuidam de velhinhos. E como que isso é uma grande máfia para tomar os bens desses velhinhos.
Então, tipo assim, você não consegue rir, né? Você não ri diante daquilo, mas ele tá claramente fazendo piada com a situação, né? Tipo, um tipo de humor, assim. Uhum. Tanto que tava classificado lá como comédia, tava na área de comédia. Aí você começa a assistir o filme e ele é, tipo, super pesado, mas é ótimo. Aí minha irmã ficou Ah, eu vou tipo, ver. isso não é engraçado. Eu fiquei tipo, não é engraçado. Você não vai dar risada. Não, esse é o ponto, não tem, que é alguma coisa que a gente mais ou menos abordou no curso, que é o fato de você não dar risada não quer dizer que não tenha graça, Exato. porque a graça, ela concerne uma espécie de, de alívio de tensão, né? Que pode redundar na risada, no riso, mas pode redundar em outros processos internos, que não a risada, Uhum. né? Um certo alívio, né? Ah, ainda bem que tem gente vendo isso. Olha, existe crítica com relação a isso. Sim. Olha como isso é ridículo, olha como nós chegamos a isso. Ainda bem que nós estamos percebendo e somos capazes de caracterizar isso, né? Ou seja, a graça, ela concerne uma espécie de alívio, né? E esse alívio não nasce, não é exatamente com a risada. A risada concerne a um tipo de graça, mas a graça é mais extensa do que a risada, né? Sim. O humor é mais extenso do que a risada. Né? Sim. Eu até achei interessante, né? Isso tá classificado como comédia, porque antes, na Netflix, eles, tipo, só coisa boba, assim, sabe? Besterol que eles colocavam em comédia, e agora Uhum. tá ficando mais refinado. O humor, Muito bom. o besterol, ele é um tipo bem vulgar de humor, né? Sim. Que é o humor, principalmente no que diz respeito a uma superioridade imediata, né? Diz respeito aos Uhum. preconceitos, né? Então Sim. é a mulher burra, o cara forte, a pessoa gorda, o mexicano, ainda mais no humor norte-americano, né? O nerd, são sempre figuras, né? E o que causa riso são coisas que causam humilhação ou produzem humilhação, como as drogas, o desejo sexual, o pum, né? Tem muito comédia com pum. Que merda. Ué, Sim. mas não tem nada que Sim, cause mais tem. riso do que um pum, né? Todo mundo ri com pum. Mas o pum é um tópico humorístico muito baixo, né? Mas é difícil, né, resistir a piadas de pum, né? Quando elas aparecem. Todo mundo tem piada de pum. Só falando de pum a gente já ri. Né? Isso é interessante também dizer. Eu não quero dizer que o aprofundamento do humor, do gosto com relação ao humor, que ele tire a graça de coisas mais vulgares, né? O que parece existir é uma seletividade maior no que diz respeito à graça, principalmente pela identificação de um certo conteúdo de dominação política estrita que ela traz consigo, né? Então, por exemplo, uma certa sensibilidade contemporânea com relação à dor dos animais faz com que nós, hoje, tenhamos mais dificuldade de ver graça em maus tratos explícitos aos animais. Mas isso não é verdade com relação ao passado, né? Já foi, se você pegar programas que você assistiu há pouco tempo atrás, você vai perceber que a permissividade no que diz respeito à crueldade animal já foi muito maior, né? Então, dar chute em galinha, bater em gato, torturar boi, já foi alguma coisa que já foi um tópico mais comum de humor televisivo, de humor cinematográfico, né? Nesse sentido, parece que existe uma sensibilidade moral se desenvolvendo, e essa sensibilidade moral ela acaba revertendo-se também no que diz respeito
a admissibilidade do humor com esse tipo de questão, e até mesmo uma certa sofisticação do humor com relação a esse tipo de questão. Então, se nós formos rir dos animais, da crueldade contra os animais, nós demandaremos formas de humor mais sofisticados, né? Menos previsíveis, né? Dificilmente a gente vai rir hoje, ou pelo menos numa certa escala, né, de exigibilidade moral, a gente não vai rir da crueldade animal pura e simples, né? Como já aconteceu. Mas eu vou ver essa sua recomendação. O Informante parece interessante. E é um tópico que mobiliza muito a gente agora, né? Porque a população está envelhecendo cada vez mais, né? Então, é provável que a gente more num mundo onde as profissões com relação aos idosos vão ser cada vez mais numerosas, né? Então, fisioterapeutas, personal trainers, nutricionistas, professores de coisas para idosos, né? Provavelmente isso vai ser cada vez mais comum, né? E, ao mesmo tempo, da mesma maneira que vai ser mais comum, vai nascer também a coisa do oportunismo, né? Tem muitos golpes com relação a idosos, né? O humor com relação aos idosos é provável que ele se sofistique também, né? Eu não sei, talvez nem tanto talvez nem tanto pela brutalidade do humor com relação aos idosos, mas talvez no que diz respeito à autoironia, né? Como nós vamos envelhecer e o número de idosos vai ser muito maior, é provável que suportar a velhice envolva um certo grau de autoironia com relação à velhice, né? E aí nós teremos que desenvolver formas de humor que nos deem mais prazer no que diz respeito à nossa condição, e um desses prazeres vai ser obtido pela autoironia, né? Nós mesmo rirmos da miserabilidade do que acompanha o envelhecimento dos nossos corpos, né? Sim, tem memes já que, que tratam sobre isso, né? Assim, tratando o meme como uma forma direta de consumo de qualquer tipo de piadinha. Uhum. Eles já falam assim sobre igual o corpo muito tatuado jovem hoje, como ele vai ser quando ele for mais velho, sobre pessoas que fumam maconha hoje, como serão quando tiverem mais velhas, entendeu? Já tem Uhum. vários memes que sugerem assim piadas com relação a isso. Já é uma autoironia com relação a uma certa condição, né? A consciência dessa condição, né? E isso é interessante. É, Então, isso nos abre o ponto do satirismo, e então, qual é a matéria com a qual o satirista trabalha, né? O satirismo foi um ponto que a gente não abordou tanto, mas eu acho que seria interessante a gente terminar com ele. Nós não lemos satiristas, né? Nós lemos teóricos que investigavam o humor, né? A gente não foi em quem sabe, a gente foi. Não tem aquela piadinha de quem sabe faz, quem não sabe ensina? A gente não foi nos que fazem, a gente foi nos que ensinam, né? A gente foi nos investigadores. A gente leu Freud, leu Lacan, leu Ferenczi, leu Adam Smith, leu Hume. Ou seja, a gente foi nos investigadores sobre os valores, sobre a moralidade e sobre o humor, né? Como regiões conexas. Mas nós não fomos nos satiristas. Como eu comentei com vocês, o satirismo é uma tradição que remonta à antiguidade. Talvez um dos, dos textos, né, satíricos mais importantes seja o Satiricon, do Petrônio,
Mas o mundo helênico tem uma série de satiristas, né, e influenciam a literatura, inclusive a literatura brasileira, muitíssimo, né? Quem me ocorre aqui mais imediatamente é agora me fugiu o nome dele. Ressurgiu. Luciano de Samosata, né, que tem uma literatura satírica descomunalmente fértil, né? E na literatura brasileira, nós temos alguns satiristas muito bem-sucedidos, né? Talvez o maior deles seja um dos que é considerado um dos maiores autores de língua portuguesa, que é o Machado de Assis, que não é satirista o tempo inteiro, mas tem alguns romances satíricos geniais. Talvez o maior de todos seja Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que é um romance satírico genial. E um outro satirista, que eu pelo menos julgo, né, como um dos grandes satiristas de língua portuguesa, é o o Monteiro Lobato, que também tem uma literatura satírica fortíssima. E qual é a matéria do satirista, né? Com o que o satirista trabalha? O satirista, ele trabalha com humor e trabalha com sentimentos morais, né? Esse é o ponto, né? O humor recai sobre os sentimentos morais e por isso um vocabulário moral ajuda a consciência acerca da matéria do humor, né? Ou a consciência acerca de vocabulário moral traz consigo a consciência acerca do humor, né? Esse talvez seja uma síntese importante para o nosso curso. Então, a matéria que o satirista trabalha é justamente essa. Ele trabalha com os valores, ele trabalha com o humor. Mas o que faz um satirista diferente de um humorista, né? Primeiro que o humorista ele veicula o seu humor por várias formas, né? E a matéria do satirista, salvo o melhor juízo, ela é prioritariamente a língua escrita. Isso quer dizer que o texto escrito ele permite que o humor seja levado para um grau de sofisticação que o humor falado, o humor encenado, ou a pantomima não permitem, né? É claro que isso fica muito em suspenso quando a gente vai no advento do cinema e vai no humor no cinema mudo, né? Quando nós vamos ao Chaplin, vamos ao Buster Keaton, vamos ao Harold Lloyd, ou mesmo ao Méliès, né? Anterior a esses, nós ficamos em dúvida, né? Se o satirismo não encontra um lugar ali na pantomima, né? No humor físico. Mas essa é uma outra questão, né? E como a gente se dedicou principalmente ao humor escrito, falado, acaba que a nossa definição de satirismo fica mais próxima da literatura, né? Da literatura da prática escrita. E a característica do satirista é que o satirista ele faz da sua matéria o esgoto, né? Porque, como nós vimos, né, o humor, seja ele resistente, seja ele dominação, o humor, tanto na sua modalidade cética, quanto na sua modalidade, como eu posso dizer, na sua modalidade ofensiva, quanto na sua modalidade resistente, humor como dominação, como resistência, como vida cética, como prática cética, ele se faz de maus sentimentos, né? Os maus sentimentos do humor cético são céticos ou mais neutros ou mais absurdos comparativamente
as formas de superioridade ou as formas de resistência, de afirmação da superioridade ou de resistência à superioridade, né? Mas o humor, ele é sempre mobilizador de maus sentimentos, né? É nesse sentido, inclusive, que eu tentei destacar com vocês que o humor ele é fortemente um índice de percepção da politicidade na esfera pública, né? Porque com o que nós vamos fazer humor? Rindo ou não rindo? Nós vamos fazer humor com os nossos piores sentimentos. É nesse sentido também que, quando o nosso humor fica mais sofisticado, nós podemos dizer que os nossos sentimentos estão melhorando, eles estão se tornando menos ofensivos uns com os outros, menos cruéis uns com os outros, né? Isso não quer dizer que o humor não possa também permitir uma certa perversidade, né? Mas eu acho que mesmo essa perversidade, ela tem um contributo moral, né? Porque uma coisa é nós termos que gerar uma onda, uma coisa toda embolada para rirmos uns dos outros, outra coisa é nós rimos de maneira direta, né? Só o trabalho que nós temos de sentir mais prazer, que nós estamos cifrando a nossa ironia, a nossa sacanagem, né, para usar uma palavra mais bruta, uns com os outros, já traz consigo uma redução da crueldade, né? Ou seja, a própria demanda de trabalho sobre o humor já traz consigo um melhoramento moral significativo, me parece. Então, mesmo a perversidade vivida no humor, ela não é de todo. Ela não é tão ruim quanto a perversidade vivida em outros âmbitos, né? Como, por exemplo, a perversidade no âmbito político, a perversidade no âmbito amoroso, a perversidade no âmbito sexual, ou coisas do gênero, né? A perversidade ela pode encontrar muitos âmbitos. A perversidade no humor, no fim das contas, parece contribuir para uma certa sofisticação do humor, né? Então, eu não vou defender as piadas racistas, né? Piadas racistas são coisas hediondas, mas uma piada racista, onde o nível de perversidade da piada é mais alto, ou seja, envolve que os sentidos estejam mais escondidos, mais enviesados, já traz consigo uma espécie de envergonhamento diante do racismo, percebem o que eu estou querendo dizer? Já não é a vivência dele de maneira direta, como se houvesse uma impunidade. Faz sentido para vocês, não? Até porque, quanto mais elaborado, maior o risco de ninguém entender, né? E se ninguém entende, né, não existe uma dominação que ninguém entenda, né? Pode falar, Iago. Eu recebi uma imagem que é simulando uma folha de vida, né? Divulga vaga de concurso, emprego, e aí dizia assim, já, não me lembro perfeitamente, mas Jacarezinho, 27 novas vagas de emprego. E aí Nossa, pesadíssimo, né? Não, e agora você falando sobre o refinamento do humor, é possível extrair, no mínimo aqui pensando agora, duas interpretações. Duas interpretações dessa imagem. A primeira interpretação seria a mais grosseira, né? Daquele que faz piada com um bandido morto, né? Bandido bom é bandido morto. Essa é a óbvia, né? É por isso que circula. Fazer piada com -1, CPF cancelado, esse tipo de idiotice. Mas o segundo, que demanda um refinamento maior de investigar mesmo o que está por trás, é pensar na própria função de traficante como um emprego. Ah, sim, é. Me parece, sabe, que seria uma outra leitura possível. Mas uma leitura que você tem que escavar mais, não é um fácil acesso, que seria de você... É uma graça complicada, né? É uma graça elaborada, né? Tirar o julgamento moral, né? Se eles foram mortos, se eles eram bandidos, porque a grande questão é essa, né? Não interessa se eles eram bandidos ou não. Não podiam ser assassinados sumariamente. Esse é o primeiro ponto, mas aquilo ali é um trabalho. Não é o traficante não é o sujeito psicopata, ele é um trabalho. Ele não conseguiu outra
outras coisas na vida. É. E tem outro componente, né, que é um componente de crítica social ligado ao desemprego, né? Porque, né, quanto mais desemprego nós temos, mais atividades heterodoxas se tornam trabalhos formais, né? Então, eu pensando que tem mais estabilidade no narcotráfico do que no iFood, por exemplo. Você tem que ter uma maquininha e você sai por aí de bicicleta, pega a bicicleta emprestada do Itaú, e tem que entregar não sei quanto, e mesmo assim não sabe quanto vão te pagar, não tem nenhum tipo de garantia. Enfim, a estabilidade no emprego é muito maior no narcotráfico do que você vendendo coisa no iFood, né? Diga. Mas essa me parece a questão do humor, né? Eu vi isso do Paulo Gustavo também, né? Resistência, algumas coisas nesse sentido. Mas a risada pode ser resistência ou pode não ser, né? Exatamente, pode não ser resistente, pode não ser. E o ponto é de que uma certa perversidade da graça, ela, ela não me parece denunciar um contexto pior. Eu acho que a certa perversidade da graça concerne a um aprofundamento da sensibilidade, de tal maneira que aquele tipo de dinâmica tem que ser vivida em algo em que o esforço para chegar até lá seja muito maior. Porque se não houver algum esforço, sequer tem graça, né? Você não vai conseguir ter prazer daquilo. Ou seja, você precisa levar os seus maus sentimentos com um certo grau de elaboração, porque senão você não vai vivê-los, né? E o humor tem isso. Como o humor ele lida com sentimentos mais sujos, ele torna isso explícito, né? De que todos nós temos maus sentimentos, né? Nada mais democrático do que maus sentimentos, e todos nós obtemos prazer a partir deles, né? Agora, se o prazer que nós obtemos com os nossos maus sentimentos, ele é um prazer mais elaborado, isso quer dizer que nós estamos nos dando o trabalho, percebe? De evitarmos a ofensa à sensibilidade de maneira mais explícita e vivenciarmos isso de maneira mais restrita, né? Ou seja, de que a nossa vivência do mau sofrimento produza menos desprazer possível para os outros, né? Mas eu posso até não concordar com você, mas eu fiquei pensando agora uma outra questão que a gente já discutiu. Vem com a modernidade, é uma ideia de purificação do espaço público, né? Sim, sim. E aí você tinha os suplícios que o Foucault bem narra, né? No Vigiar e Punir, e o suplício, todo mundo começou a ficar meio, mais ou menos, fazendo uma leitura rasa, todo mundo começou a ficar meio impactado, né? Não podemos mais fazer isso em praça pública. É um nível de crueldade muito maior. Aí disso surge a prisão, que no meu entendimento é uma crueldade praticada ainda mais com estabilidade no tempo e também aprofundada. Quer dizer, porque nas prisões, na prisão brasileira, a crueldade é tanto quanto maior. O suplício, tudo bem, tem ali o sofrimento do corpo naquele momento, né? Uhum. Se você pensar, o suplício, o cara vai preso, é espartejado, mas aí todo mundo fica com essa ideia de purificação dos sentimentos morais, talvez, né? Uhum. Sentimentos morais de esconder, jogar para baixo do tapete. Só que, na verdade, as dinâmicas de crueldade, elas se aprofundam até. Sim, esse, Exemplo do humor. é, O humor desse da folha dirigida, né? Você causa um estranhamento. Mas talvez esse estranhamento te faça pensar. Ou não, né? A maioria não faz porcaria nenhuma. Você pode ver alguém. Mas me parece que esse humor talvez faça. Peraí, é pesado, né? mas você tem toda a razão de que existe uma certa, um certo caminho digamos, na docilização, como diz Foucault, né? Na docilização dos costumes, em que, digamos assim,
a humanidade, o sentimento de humanidade, está ligado à limpeza e falta de perturbação, né? E isso permite, digamos, uma opacidade no que diz respeito à crueldade, como você bem salientou, muito forte. Porque as dinâmicas vão se tornando cada vez piores e mais restritivas, mas nós não assistimos, né? Nós, no máximo, imaginamos, mas não vivenciamos, né? Elas vão ficando escondidas, e é a lógica do manicômio, a lógica da penitenciária e tudo mais. Nesse sentido, isso que eu chamo de aprofundamento do gosto, aprofundamento da sensibilidade, é importante que se dê numa direção divergente àquela que se dá no processo civilizador. Porque o processo civilizador, ele não é necessariamente um processo de aprofundamento do gosto. Ele pode até mesmo ter convergências em alguns momentos, mas o processo civilizador, ao mesmo tempo em que ele leva à limpeza, às regras de etiqueta, ele é um processo de hipócrita, né? Em que as coisas vão se tornando mais, né? Apenas à custa do fato de que elas não estão no espaço público, né? É um pouco como, sei lá, Rio de Janeiro, a ditadura militar. Você não vê os mendigos, a cidade está linda, está todo mundo bonito, mas as pessoas estão miseráveis, morrendo de fome a metros de você, né? Elas só não podem chegar até você para pedir comida. Então há uma hipocrisia gigantesca nisso, né? O satirista, ou a prática do satirista, se ela tem uma função, concerne a usar a sujeira, né? Porque o humor usa sujeira, ele conclama sujeira, né? Num certo sentido, o humor imoral ou moralmente, ele presentifica a sujeira. Talvez eu diria que, nesse elemento, o humor sempre é bastante moral, porque no que diz respeito ao material que o humor utiliza, ele tira debaixo do tapete e põe para cima, né? Então, nesse sentido, o humor como índice de politicidade, ele é plenamente interessante e, ao mesmo tempo, ele é meio parcialmente antitético com o processo civilizador. Porque se nós estamos fazendo humor, nós não estamos esquartejando as pessoas e rindo disso, né? Então, o humor verbal, ele é mais limpo do que o humor corporal do Suplício, né? Mas, ao mesmo tempo, o humor verbal mais limpo, ele não deixa de tematizar o Suplício, percebe? Então, existe alguma convergência entre o humor e o processo civilizador, porque realmente o humor ele se sofistica numa sociedade menos suja, com menos sangue, né, com menos explicitação do sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, o humor traz consigo uma espécie de cavalo de Troia, porque ele se desenvolve numa sociedade mais limpa, mas não só, né? Tanto que se nós vamos ao Rabelais, que é uma literatura do Renascimento, o Renascimento é sujo que só o inferno, cheio de peste, são as pessoas rindo, uma das pústulas das outras e tudo mais. Então, não tem isso de esconder, né? Então, nesse sentido, no que diz respeito à inteligibilidade, no que diz respeito à clareza, o humor, mesmo o humor mais rasteiro, ele tem esse elemento positivo, né? De que ele serve para tirar a coisa debaixo do pano, né? Ele põe tudo para cima, né? Evidentemente que pode existir hipocrisia em torno disso, né? Não estou querendo ser ingênuo com relação ao humor,
e esquecer a carga de dominação que o humor exerce, né, e pode exercer, né? E, ao mesmo tempo, também não quero com isso desconsiderar que quando o humor é muito explícito, né, é porque existe uma sensibilidade menor, né? O humor muito explícito é que nós não nos importamos com aquilo, né? E isso é bastante cruel, né? O que eu quero dizer é que, no que diz respeito à inteligibilidade, à clareza, o humor tem isso de positivo, de que ele mostra os elementos nefastos da sociedade. Ele não esconde, né? Então, nessa direção, é que eu acho que a perversidade pode ter um lugar positivo no humor, no sentido de que ela não esconde propriamente dito, mas ela cifra o acesso, ela demanda um trabalho intelectual sobre o acesso àquela graça. E se existe um trabalho intelectual sobre aquela graça, é porque existe o desconforto com relação a ela, né? Ou seja, sabe-se que aquilo é sujo e sabe-se que é um sujo que se precisa esconder. Não sei se, no fim das contas, isso acaba sendo um pouco contraditório, né? Porque se se precisa esconder, o humor não mostra, né? Mas eu acho que há uma conciliação entre a coisa e outra, entre o tipo, a maneira como o humor esconde e a maneira como o humor mostra mantém um elemento positivo relacionado à inteligibilidade e, ao mesmo tempo, um elemento positivo no que diz respeito ao constrangimento. Eu acho que a maneira como o humor esconde não é a maneira como a hipocrisia esconde, né? Eu acho que eu teria que depurar as categorias, né? O que é esconder pela hipocrisia e o que é esconder pela, pela sensibilidade, né? Pelo humor depurado, né? São duas maneiras diferentes de esconder. Numa, nós não corremos o risco de não ver. Ela só está disfarçada, né? E, ao mesmo tempo, se ela é um humor bom, eu não vi esse exemplo que você deu, mas, ao mesmo tempo, ele é meio chocante, ao mesmo tempo bom. Ele é polissêmico, né? O humor sofisticado, ele traz consigo a polissemia, né? Então, se ele esconde, ele traz mais de uma interpretação, né? Se ele cifra, ele traz mais de uma interpretação. Pode falar, Iago. Pode falar. Mas eu acho que isso vai ser até um projeto iluminista, né, kantiano, qualquer coisa assim, mas isso também tem a ver com o refinamento cognitivo das pessoas, me parece. Essa capacidade para pegar a polissemia do humor. Me parece que se você jogar essa imagem que eu estou falando para a maioria vai ou Ixi, caiu. Ou cortou, né? Cortou. Deu uma travadinha quando você está falando da maioria. Me parece que a maioria vai achar graça, rir. O CPF cancelado, menos 27. Né? Me parece que a graça está aí. Né? Como a piada do negro, a piada do gay, da gorda, enfim. É o quê? Me parece que vai nesse sentido. Mas se você não exercita a capacidade, me parece que isso pode ser uma falta sei lá, de refinamento. Porque você continua aceitando o que o presidente, por exemplo, fala. Agora parece que ele simulou alguém com falta de ar. Sabe? Aí ontem com a piada com o cabelo de um negro. E esse cabelo aí deve estar cheio de piolho, né?
não é possível. Isso é um humor meio vagabundo, né? Mas você pode até extrair. Ele levantou, né? Ele jogou para cima tirou debaixo do tapete o racismo, né? Que não está velado. Isso tem uma coisa de bom nesse sentido, esses tempos que nós estamos vivendo, que as coisas não estão mais veladas. Mas, por não estarem mais veladas, revelam a face sombria de uma boa parte, né? Maioria não, de uma boa parte da população, que aceita esse tipo de piada. Tem um ponto difícil de lidar nisso, nesse seu questionamento, mas eu acho que o que dá para ver é que, e nisso eu acho que tem a ver com um certo melhoramento moral, é de que para que se dê o trabalho cognitivo de elaborar o humor, é porque, de alguma maneira, se está afetado do ponto de vista moral. Percebe? Eu acho que existe uma convergência entre uma coisa e outra. De que ninguém se dá o trabalho de elaborar o humor se não existe uma convergência moral no que diz respeito a essa elaboração. Eu acho que a utilidade por si só, a utilidade no sentido de que se eu elaboro mais, eu tenho mais prazer, ela só não explica, né? Porque se eu elaboro mais o humor, eu sou capaz de passar pelas dificuldades da elaboração, eu vou ter mais prazer com esse humor, né? Ou seja, o período de retesamento ele é maior e daí o alívio ele é maior também, né? Como uma infecção. A infecção demora mais tempo, quando você fura, dá mais prazer de ver a pústula esvaziando, desculpa o exemplo. Então, nesse sentido, me parece que é uma convergência entre uma coisa e outra, porque esse trabalho cognitivo ele só se explica, me parece, por uma convergência de fatores, e o fator predominante para mim parece ser a sensibilidade moral. Por outro lado, isso é uma coisa, põe isso do lado. Por outro lado, um certo constrangimento em fazer certas piadas, né, traz consigo o reconhecimento de que existem funções, digamos assim, limitadoras na vida social, com relação às quais nós devemos nos reprimir, né? Ou seja, se nós não estamos fazendo piadas como essa do presidente, isso não quer dizer que nós não temos os maus valores, mas quer dizer que nós nos constrangemos diante desses valores e nos reprimimos, né? E aí somos obrigados a elaborar o nosso humor para chegarmos à mesma graça por outras vias, né? Isso, ao mesmo tempo em que isso não aplaca o mau sentimento, isso mostra um certo estado de melhoramento moral no que diz respeito a esse mau sentimento. Então, o que eu quero dizer é que o humor ele é positivo, dependendo de onde você o vê, evidentemente, porque ele explicita os vícios, né? O humor tem a ver com o mau sentimento e ele explicita os vícios. Agora, uma vez que nós reconhecemos que o humor explicita os vícios, e isso é positivo, né? Nós queremos conhecer os nossos vícios, basta nós olharmos para o humor, isso não quer dizer que a elaboração dos nossos maus sentimentos não traga consigo, ou que a elaboração dos nossos maus sentimentos traz consigo um nível de melhoramento moral. Percebe? Quão mais rústico é o nosso humor, pior nós somos. É um pouco isso. Percebe? Eu não estou querendo dizer com isso que fazer humor rústico é bom. Eu estou querendo que a existência do humor, mesmo rústico, tem um elemento positivo, que é tornar o vício explícito, né? Então, quando os vícios se escondem, o humor mostra. Se o nosso humor vai se tornando mais sofisticado, não quer dizer que os vícios desapareceram. Quer dizer que nós estamos nos elaborando mais para esconder os nossos vícios. Isso quer dizer, esse esforço de elaborar
quer dizer não que o vício desapareceu, mas que nós nos constrangemos diante disso, e isso é bom. Percebe? Mas por mais que nós elaboremos, para ser humor tem que mostrar. Então, por mais que nós elaboremos, o humor mantém essa característica, que ele também se mantém no seu nível rústico, que é, ele tem que ver a luz do dia, ele tem que ser compreendido, ele tem que ser compreendido em algum nível. Ele tem que aparecer em algum nível, né? Então, não tenho dúvida em dizer que se o presidente faz graça de maneira rústica, é porque ele é uma pessoa ruim, uma pessoa má, e BF... Não, eu estava tentando colar a imagem aqui, aí cliquei no teclado, mas não estou conseguindo colar o anexo aqui. Tá. Manda o link que eu vejo. Não, não é link, mandaram no WhatsApp, essas porcarias que mandam. Ah, tá. Então, se o humor do presidente é rústico, é porque ele não se sente inibido, né? E não se envergonha de fazer graça, de uma certa maneira, na frente das pessoas. Isso quer dizer que ele é indiferente ao sofrimento num certo nível, né? E, ao mesmo tempo, se as pessoas têm simpatia por isso também quer dizer que as pessoas estão insensíveis do ponto de vista moral, porque elas não se envergonham dos maus sentimentos que têm. E se envergonhar dos seus maus sentimentos é o mínimo, né? Então, já nem se livrar deles, estou dizendo se envergonhar deles, é o mínimo, né? Mas o que eu estou querendo avançar é dizer que, a despeito desse reconhecimento, de que a rusticidade do humor envolve uma certa brutalidade moral, não no que diz respeito ao processo civilizador, mas no que diz respeito ao aprofundamento do gosto, né? Traz consigo um ponto positivo, porque nós poderíamos, pura e simplesmente, esconder esses maus sentimentos. E eles teriam efeitos drásticos sobre nós, mas escondidos, né? Eles realizariam os mesmos efeitos, só que escondidos. Como, por exemplo, uma sociedade talvez puritana, né? Em que ninguém faz graça, todo mundo é sério, mas os efeitos nefastos do mau sentimento permanecem, né? Então, nesse sentido, há um elemento positivo que é esse. Esse elemento positivo, ele precisa ser conjugado com um outro, que é o fato de que, quanto mais explícito, pior, né? Então, eu diria que o humor sempre explicita, e isso é positivo. O humor, ele torna os maus sentimentos explícitos. Mas o humor explícito denuncia um vício moral. Então, o humor explícito, isso é positivo, mas o humor velado é superior ao humor explícito, esse é o ponto. Porque ele, pelo menos, se deu ao trabalho de desenvolver mecanismos para veicular o material do qual ele se envergonha. Percebe? Só que, por mais que o humor elabore o material do qual ele se envergonha, ele não esconde completamente o material. Porque o mau sentimento no humor, se ele não precisa ser explícito, ele precisa pelo menos aparecer. Percebe? O humor, ele tem que ter um elemento transgressivo. Seja ele qual for, dominação, resistência ou cético, ele tem que transgredir. E ele transgride no que diz respeito a um mau sentimento. Não é transgressão com relação à virtude, porque isso não faz muito sentido, né? É uma transgressão no que diz respeito ao mau sentimento. E essa transgressão, no humor, uma vez que o humor tem um nível de crítica um pouco mais baixo, o humor não é a vida intelectual, o humor, ele é uma espécie de simulacro da vida, ele pode ser um simulacro da vida intelectual, mas ele não é a vida intelectual. Ele tem uma crítica mais baixa, ele precisa mostrar em algum nível, né? Então, o que o humor mostra é positivo. Mas se o humor mostra desavergonhadamente, isso é um aspecto negativo do elemento positivo. Percebe? Esse que era o ponto interessante. E aí nós voltamos para o satirismo.
O que o satirismo faz? E por que o satirismo me parece ser uma prática social benigna, né? E, ao mesmo tempo, por que o satirismo é uma atividade tão difícil? Porque o satirista, ele usa o humor, né? Eu diria que o satirista, ele tá um passo adiante do humor, né? O satirista, ele usa o humor, ou seja, o material do satirista é o esgoto da humanidade, o esgoto do mundo, os maus sentimentos. Mas o satirista, ele expõe todos os maus sentimentos dos vários estratos diferentes da sociedade, né? Ou seja, o satirista, ele é satirista a partir do momento em que ele é meio que justo na distribuição das bordoadas do humor, né? É como se o satirista, ele exercesse um humor de dominação e resistência para todos os lados. O que faz com que haja uma espécie de homeostase, né? O satirismo, ele se dá numa espécie de homeostase no que diz respeito aos maus sentimentos. E aí eu não estou julgando sobre o espírito do satirista, se é um espírito bom ou um espírito mau. Mas a sua prática parece ser uma prática positiva. Porque o satirista mostra o aspecto equivalente da miséria da condição humana como um todo. Esse é o ponto. Evidentemente que a dominação, ela nunca é horizontal, né? Ela nunca é linear. E o satirista atualiza, né? Mas dominantes e dominados são ridículos para o satirista. E esse é o elemento interessante da atividade dele. E como é que ele faz para ser capaz de atacar dominantes e dominados, né? Em proporções diferentes e momentos diferentes? Evidentemente que atacando mais dominantes do que dominados, né? Mas também atacando os dominados. E, no fim das contas, o dominado tem o ridículo de existir, né? Enquanto dominado, né? É um ridículo, no certo sentido. Claro que é um ridículo compreensível, é um ridículo excusável, é um ridículo, mas é um ridículo, né? Então, nesse sentido, esse é um elemento interessante, perceber que o satirista, ele tem uma condição diferenciada na atmosfera do humor, né? Não sei muito bem como classificar, mas o satirista, ele não é um simples humorista. Ele é um humorista que leva o humor a uma homeostase, né? Ou seja, ele ataca todos os lados. E ele denuncia todos os nossos sentimentos, né? Esse é o ponto. Exemplos de satirista, já dei alguns na antiguidade. Eu acho que o que mais influencia são talvez 3 satiristas que mais influenciam a literatura brasileira, né? Um é o Luciano de Samosata, esse da antiguidade. Curiosamente, ele influencia Machado de Assis e outros. Depois, o Jonathan Swift, é um satirista muito importante, é um religioso, né? Um clérigo muito importante irlandês do século XVIII, que é o autor das Viagens de Gulliver, que é um livro de sátira sensacional. A humanidade inteira leva a bordoada nas Viagens de Gulliver. Gente, deixa eu pensando nisso. Faltam 10 minutinhos, mas eu vou fazer xixi e já volto, tá? Só um instantinho. Bebi muita água, tô me apressando aqui.
Desculpa, gente. Acho que esse é o elemento final que eu poderia dizer sobre o... Sem me aprofundar, sem entrar sobre o satirista. Porque, no fim das contas, ele é essa figura que se torna moral por equilibrar a agressividade que realiza com relação aos maus sentimentos como um todo, né? Ele não escolhe só um grupo, ele escolhe todo mundo, né? Ele ironiza todo mundo, e a si mesmo também, né? Ninguém sai ileso dos olhos do satirista, por isso um satirista acaba sendo muito temido, né? Mas ao mesmo tempo ele tem um lugar para o humor e para a moralidade que parece ser muito significativo, né? O humorista, ele é sempre humorista de um grupo, né? De um lado, né? Então, humorista de direita ironiza as pessoas de esquerda, humoristas de esquerda ironiza as pessoas de direita, humoristas brancos ironizam negros, negros ironizam brancos, intelectuais ironizam... e, ao mesmo tempo, uma falta de auto-ironia muito grande, né? Sei lá, intelectuais ironizam evangélicos ironizam intelectuais. O satirista, nesse sentido, ele se torna uma figura maior dentro desse cenário do humor, justamente porque ele é capaz de levar a graça para todos os âmbitos pesados, né? Ele leva a graça para todo lugar onde tem peso, né? Ele não se mantém num determinado tipo de peso, num determinado tipo de graça. O que faz com que o satirista traga consigo uma espécie de grande pessimismo, né? O satirista não é um humor cético, né? No sentido que nós usamos até agora. O satirista é um humor sombrio, né? Ele pode até mesmo ser leve, mas o próprio sentido da existência para o satirista ele é sombrio, né? Então, para o satirista não há amigos nem inimigos, mas não é que sejam todos equivalentes. Não há amigos nem inimigos, porque são todos muito piores do que inimigos, né? São todos decaidamente ridículos, né? Sofríveis. Esse é o ponto. Então, Jonathan Swift é um belo exemplo, né? O Lawrence Stern, que é um romancista também do século XVIII, também influencia fortemente o satirismo no Brasil, né? Eu acho que sim. Eu acho que o Nietzsche e o Marx levam o satirismo para dentro da filosofia, né? Faz uma filosofia com componentes satíricos, né? Acho que sim. E é comum os satiristas modernos, né, pós-século XIX, se aproximarem muito do Nietzsche, né? Como uma percepção do mundo que torna o satirismo imperioso, né? Schopenhauer e o Nietzsche acabam sendo dois autores que informam, né, o satirismo para o século XX, né? A ideia de que a existência é meio decaída. É muito comum também os satiristas modernos terem esse vínculo, um certo vínculo religioso, né?
em que a existência ela carrega um ranço, né? Então, tudo é criatura, tudo é igualmente decaído, né? É o caso de denunciar o aspecto humilhado da queda, né, da humanidade. Então, se o satirista ele é pesado, né, ao mesmo tempo ele mesmo é pesado, tem uma concepção pesada da existência, ele mesmo produz momentos brilhantes de leveza, ironizando esse peso que ele percebe de maneira homogênea. Mas isso tem um custo. Qual é o custo? O satirista ele vai buscar a matéria do seu trabalho nos piores lugares, né? São as piores concepções, as piores maneiras de pensar que fazem do satirista ter material para ironizar vítimas e algozes, né? Evidentemente que o tipo de ironia que se faz com a vítima não é o mesmo que se faz com o algoz, né? Mas vítimas e algozes são vítimas do poder, da pena, né, do satirista. Acho que podemos parar por aqui. Acho que fomos bem de curso. Questões, alguma coisa? Não. Então tá bom. Não, tá tranquilo. Então tá, gente. Então, mais uma vez, foi um prazer gigantesco contar com a atenção de vocês, a simpatia. Que bom que nós pudemos dividir um pouco esse tempo difícil uns com os outros, né? Pude contar com a simpatia de vocês, né, e a companhia e a inteligência. E espero que vocês tenham contado um pouco com a minha também. A gente tem podido se ajudar um pouco nesses tempos. E eu não sei se semestre que vem a gente já se vê, mas tomara, né? Eu não sei, mas eu acho que muito provavelmente por conta das disciplinas de finalização de curso. Acho que sim. Acho que sim. Mas eu não sei se nós nos vemos presencialmente já, né? Não. Acho que não, acho muito difícil. A UFSC pulou 70% da população vacinada, e eu acho que tem, 3. 8. No semestre que vem eu vou dar essa disciplina que vocês acham que não